E aí pessoal, beleza? Professor Tiago aqui. E o assunto da nossa videoaula de hoje vai ser login no PHP. Bom, para adiantar nossas coisas, eu já criei a pastinha do projeto, né? Eu vou aqui em abrir pasta, login. Seleciona a pasta. Qual que é a ideia do nosso login? A ideia do login parte do pressuposto assim: a gente tem uma página ou várias páginas no site que elas são protegidas e para o usuário poder acessar essas páginas ele tem que passar por um processo de autenticação. Então eu vou fazer o seguinte: vou criar um novo arquivo aqui chamado index.php. Vou criar um outro arquivo aqui chamado login.php. Qual que vai ser a minha jogada aqui? Para o usuário acessar a index, ele vai ter que estar logado. Se ele não tiver feito o login, todas as vezes que ele tentar entrar na index, ele vai ser redirecionado para a página de login. Então aqui na index, vou iniciar, né, PHP. Tá aqui, a gente vai voltar nela aqui. Aqui na index, vamos fazer o seguinte. A gente vai ter um formulário aqui no login. Estou pegando aquele da aula anterior de upload, eu vou customizar ele. Login e login. Beleza, né? Para customizar, não vai ser upload de arquivos, então eu vou tirar o enctype. Os logins sempre têm que ser realizados em post, porque se eu for fazer em get, vai começar a aparecer a senha do usuário na barra de endereço, e eu não quero que isso aconteça. E eu preciso de um arquivo que ele vá fazer a autenticação do meu usuário. Então eu vou ter que voltar aqui e criar um arquivo chamado autenticador.php. Legal. Então eu vou chamar autenticador.php. E é claro, né, o meu botão não vai ser enviar, vai ser entrar. Eu não vou ter um arquivo, eu vou ter um usuário. Muda aqui. Vou mudar o name para user, do tipo text. E eu também vou ter uma senha. Senha do tipo vai ser um input chamado password. Para quando eu digitar a senha ficar aquelas bolinhas no lugar, né? Para olho gordo não ver. Chamar de pass. Então, user e pass. Vou digitar o usuário e a senha, clicar em entrar e vai chamar o autenticador. Lá no autenticador, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente vai definir aqui. Eu não sei acessar banco de dados, eu não sei ler arquivo, eu não sei fazer nada. Então eu vou ter que criar um usuário e senha estático agora. Quando a gente aprender a trabalhar com o banco de dados, aí a gente vai incrementar esse login. Então vamos vir aqui. Vou colocar usuário certo, Thiago. Senha certa, 1, 2, 3. Aí o que eu vou fazer? Você está se perguntando, pô Thiago, por que você não circuncidou isso aí com try catch? É o ideal, né? Vamos botar um try catch aqui então. Bota aqui, né? Volta. Try catch. O que a gente faz com try catch? As exceções podem acontecer, a gente tem que tratá-las. Exception e... Ah, sempre vou fazer isso, Thiago? Cultive esse hábito, sempre faça isso.
Get message. Muito bem. Opa. O eco virou variável agora, Thiago? Bom, vamos lá. Aí o que eu vou fazer? Isso aqui é o certo, né? Mas o que o usuário digitou? Então, o usuário digitado. Esse formulário está vindo como? Está vindo como post, né? Então eu pego aqui como post. User, que eu defini lá. E eu também tenho a senha digitada, que está vindo, adivinha? Como post. Pass. Legal. E agora, o que eu vou fazer? Agora começa a parte que a gente não sabe ainda. O que é a parte de sessão no PHP? O PHP tem outra variável superglobal chamada session. Assim, ó. Session. O que a session faz? Ela amarra a máquina do usuário, cria um arquivo de cookie na máquina do usuário e cria um arquivo com a mesma ID no servidor. Então as duas ficam vinculadas por um certo tempo. E que tempo é esse? É o tempo até a sessão expirar. A gente consegue até configurar o tempo que a sessão expira lá no arquivo, adivinha? php.ini. Por padrão, acho que fica 60 minutos, uma coisa assim. Juro que eu não me recordo agora sem colar do arquivo, mas não é muito tempo. Para eu usar a variável superglobal session em qualquer arquivo PHP, lá no começo do arquivo eu preciso chamar uma função chamada session start. Porque aí o PHP entende que eu vou utilizar a sessão. Se eu não chamar essa função no começo do arquivo, nada de relacionado à sessão vai funcionar. Eu estou chamando no arquivo autenticador, por quê? Porque eu vou startar uma sessão. Possivelmente, né? Como que eu vou startar uma sessão? Eu vou startar uma sessão chamada usuário logado. E como que eu vou fazer para startar essa sessão? Eu preciso fazer a verificação se os dados digitados pelo usuário são iguais aos dados certos, que de fato vai ser a autenticação. Então eu vou vir aqui, if usuário digitado é idêntico ao usuário certo. Tudo bem? Para o nosso if não ficar tão quebrado, eu vou fazer isso aqui em etapas, né? Então, se o usuário que foi digitado for idêntico ao usuário certo, eu vou fazer a segunda verificação, que vai ser senha, né? Se a senha digitada é igual a senha certa. Legal. Se de fato ele tiver digitado o usuário certo, vai cair dentro desse if. E se a senha digitada for certa, vai cair onde o cursor está piscando. E aqui que eu vou fazer? Eu vou startar a minha sessão aqui dentro. Essa sessão é uma variável, ela pode receber um valor. O valor que eu vou colocar vai ser o usuário digitado, né? Então, essa minha variável de sessão, usuário logado, ela vai conter o valor Thiago dentro dela, né? Ah, mas e se der errado? Ah, se der errado, agora que a brincadeira fica legal, ó. Eu vou criar um else, se o usuário digitou a senha errada. E eu vou redirecionar ele de volta para o login, porque lembra, eu cliquei em entrar, eu mudei de página PHP, eu mudei de arquivo, eu fui para o arquivo autenticador. Aí eu vou dar um comando chamado header, ou header, acho que é header a pronúncia correta. Header, aí aqui dentro eu passo location, login.php. Eu vou passar até um query string aqui, ó. Erro, ou melhor,
falhou é melhor, né? Curtinho. Falhou igual a true, verdadeiro. Então, deu errado. Vamos explicar o que é essa linha aqui. O header, ele define um cabeçalho no protocolo HTTP. É isso que ele faz, ele conversa com o protocolo da camada de rede HTTP. O location é um dos cabeçalhos que ele diz a localização. Quando eu estou definindo location, esse endereço, o protocolo HTTP vai falar para o navegador, troca de página. Está na página autenticador, você vai trocar para a página login. E aí ele passa essa query string junto aqui. O que eu vou fazer? A mesma coisa para cá. Tiago, você poderia fazer isso disparando exceções e dentro do exception colocar isso? Poderia, mas não quero fazer agora não. Vou fazer com if mesmo. Tá certo o nosso código? Tá quase. Sabe por quê? Eu digitei o usuário certo, digitei a senha certa e ele criou a sessão. Só que criou a sessão e ficou por isso mesmo, né? Não fui para lugar nenhum. Então aqui dentro eu também vou colocar um header. Header, Thiago, header, por favor. Um header, location, para quem? Para minha index, que é protegida, ou que vai ficar protegida. Então, minha autenticação está aqui, ó. Será que está funcionando? Não sei. A gente vai testar daqui a pouco. Aí, olha só. Tá aqui, né? Vai fazer a autenticação, tá catando os erros que for aparecendo, não vai aparecer nada aqui, tá tudo certinho, né? Eu vou fazer o seguinte, aqui na index, eu vou trabalhar com sessão, então eu tenho que chamar o session start. Tá chamado. Legal. Eu quero proteger ela, não quero? Então, como que eu faço para proteger? Eu vou fazer um if. If iset, uma função nova também. O que é a função iset? Ela verifica se uma variável está definida. Dá uma olhada no inglês. Is, ser, estar, né? Set, definido. Iset, a minha variável de sessão. Como é que ela chama? Usuário logado, né? Então, se a minha variável... Se existir, né, se estiver definido a sessão usuário logado, fico na página normal, né? Se não, se não, note, estiver definido usuário logado, adivinha o que eu vou fazer? Header, location, login.php. Só mandar para o login.php, tá bom. Eu mando para o login.php. Legal, né? Já vou até fechar aqui a tagzinha do PHP. Vou fazer uma coisa que muita gente odeia agora. Eu vou misturar HTML no meio PHP. Bem-vindo à área restrita. Muito bem. Tá aqui. Belezinha. Como que eu fiz a proteção da index.php? Simplesmente, né, falei que eu ia utilizar a sessão e aqui eu estou verificando se a sessão existe. A sessão só vai existir se o usuário conseguir se autenticar. Ele conseguiu autenticar? Legal. Ele vai continuar vendo as coisas que tiver aqui para baixo, né, os outros menus, as outras coisas. Se ele está tentando fazer um acesso indevido, sem se autenticar, ele vai ser redirecionado para o login. Vamos testar. PHP. Vamos lá. O que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, ele vai procurar a página de login. Eu vou ser redirecionado, aliás, ele vai procurar a index. Eu vou ser redirecionado para o login. Vamos ver. Opa, viu? Redirecionado. Vou tentar acessar a index explicitamente. Index.php. Ele não me deixa, ó. Ele fica me jogando pro login toda hora, ó. Não, agora not found, né, Thiago? Então vamos tentar entrar de verdade? Thiago, 1, 2, 3. Ah, bingo, consegui, né?
Funcionou, meu login. Só faltou uma coisinha aqui, né? Como que eu faço o logout? Que é sair, de fato. Eu teria que fechar o navegador. Ou eu posso vir aqui e implementar, né? A href, vou definir depois, sair. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar index.php, vou passar uma query string, sair igual a true, verdadeiro. Vamos ver como vai ficar isso aqui. Vamos sair aqui embaixo. Na hora que eu clicar em sair, eu tenho que sair, né? Quando eu clicar em sair, eu vou estar chamando a index mesmo. Só que observa aqui embaixo, perto do iniciar. Vou fechar isso aqui. O sair está igual a true. Sair é o quê? É um parâmetro get. Então eu vou brincar um pouquinho mais aqui. Ó. Se existir um parâmetro get chamado sair, eu vou fazer o quê? Vou abrir um if, que vai ter bastante instruções aqui. Eu vou destruir a minha variável de sessão. E como que eu faço para destruir? Existe uma função chamada unset. Destruir, e eu vou fazer? Redirecionar para o login. Só isso, Thiago? Só isso. Vamos entender o código. Quando existir na barra de endereço do navegador o parâmetro get chamado sair, entra dentro desse if, eu chamo a função unset, que é justamente o oposto de set, né? O un em inglês é aquela coisa oposta, né? De desfazer. Eu vou destruir essa sessão, ela vai deixar de existir e em seguida estou redirecionando para o login. Vamos lá. Quando eu destruir a sessão, se eu tentar acessar a index direto, eu não vou conseguir, porque eu tenho que fazer o processo de autenticação de novo. Foi para o login, deu certo. Vou tentar acessar indevidamente a index. Legal, me redirecionou para o login de novo. Thiago, 1, 2, 3. Beleza. Então, olha só, nessa videoaula rendeu. Fizemos login e logout. Esse é o básico do login. A gente tem que incrementar muita coisa aqui ainda, né? Como, por exemplo, acessar, né, um usuário de banco de dados para a gente poder fazer vários usuários. A gente tem que cadastrar o usuário também, então a gente vai ter que brincar bastante com isso. Mas nessa videoaula, no comecinho do nosso curso, caráter introdutório, espero que vocês tenham visto que a gente usou bastante conceitos da linguagem de programação, muitas funções novas. Eu espero vocês na próxima videoaula. Obrigado, até mais.